Platão, o ser e o outro diverso do ser. Com efeito, deve-se reconhecer que Parmênides, justamente pela preocupação de insistir sobre o ser das coisas, deixou sem solução a clarificação da alteridade. Isso é, não compreendeu o exame do modo pelo qual o outro é sem cessar de ser e o outro, inversamente, o modo pelo qual o ser é também o outro sem cessar de ser. Foi a especulação platônica que se empenhou nessa classificação e nesse exame. Platão está substancialmente de acordo com Parmênides. A verdade é a manifestação daquilo que verdadeiramente é. E aquilo que verdadeiramente é tem as características da necessidade, da imobilidade e da eternidade. Aquilo que verdadeiramente é constitui o mundo inteligível, o mundo das ideias. Platão chega a afirmar de tal modo como a segunda navegação, ou seja, com aquele procedimento metodológico, a especulação. Com o qual, depois do percurso através do mundo empírico e fenomênico dos sentidos e das sensações, cujo conteúdo são as coisas que aparecem, os corpos, etc. Este percurso constitui a primeira navegação. Segunda. Mundo. Perigo fenômeno das sensações. Primeira navegação. Aliança a esfera do mundo puramente inteligível e constituírico do logos, raciocínio e postular, cujo conteúdo é constituído das coisas que são as ideias. Esta passagem no plano físico ao plano metafísico era necessária ao escopo de dar a razão do sensível e de salvá-lo da contradição pela qual é torturado toda vez que se o considera por si mesmo. Realidade que jamais verdadeiramente é e que jamais é idêntica a si mesmo. Isso mostra que o motivo pelo qual Platão foi induzido ao aprofundamento da alteridade ou da multiplicidade não reside tanto no mundo da experiência sensível quanto na visão do mundo inteligível. O mundo das ideias, ou seja, no fato de que o mundo das coisas que verdadeiramente são é mundo da multiplicidade. Convém, pois, examinar como aquilo que verdadeiramente é no sentido parmenidiano e ao mesmo tempo aquilo que multiplicamente é. Este exame é exposto essencialmente no Sofista. A respeito disso, convém evidenciar duas observações.
O parrício é simplesmente uma imagem. O assassínio de Parmênides. O ancião terrível não significa senão progresso referente à sua história da metafísica. Construção, desconstrução e reconstrução. Referente à sua posição, mas progresso que progride sobre sua linha. Para Platão, permanece firme que o ser é e é ser, e é o que ele exprime como forma. Aquilo que verdadeiramente é, ou mais precisamente aquilo que entitativamente é, ou ainda como a fórmula, o próprio ser. Perguntar aqui ao copiloto. Se ele abrir. Pegue todos os conceitos principais do texto e exprima cada um deles com uma fórmula. Uma fórmula exata. Para que assim eu possa melhor compreender o conteúdo. Fundamento ontológico e epistemológico de tudo que existe. O ponto de partida da metafísica. Além disso, não se pode aceitar, senão com muita circunspecção e com redimensionamento radical e crítico, a acusação que Aristóteles dirige a Platão a respeito dessa argumentação total.
a acusação é dupla. Platão pôs o problema em termos antiquados, ou seja, em termos parmedianos. Em segundo Platão, para superar o mesmo parmediano, todas as coisas se reduzem à unidade, isso é, ao ser em si. Deduz que seria necessário mostrar que o não ser é. Aqui é ser e não ser. A primeira acusação não é exata, porque também Aristóteles enfrentará o mesmo problema a propósito do dever. Portanto, o problema parmediano não é arcaico, mas atual e imprescindível. Não é exata nem mesmo a segunda, melhor, ou é ainda menos, porque Platão não deduz necessariamente que o não ser, por outro, do qual examina a natureza, não é um misto de ser e de não ser, entendido quase como dois elementos dos quais seriam compostos. Podemos agora expor a solução platônica. O ser que aparece absolutamente se contrapõe absolutamente ao não ser absoluto. Sobre a linha deste absoluto entre o ser e o não ser, corte uma relação de oposição contraditória, de absoluta contradição, e mante o contrário. Mas nesta linha absoluta aparece um ser certo e determinado. Pelo simples fato de que aparece, não pode ser negado. A impossibilidade de negá-lo equivale à necessidade de afirmá-lo. Aquele ser certo e determinado é, mas porque parece como aquele ser certo e determinado, ele parece também junto e ao lado daquele outro ser certo e determinado. E justamente porque aparece como aquele ser certo e determinado junto e ao lado de outro, no ato em que é necessário pensar que é igualmente necessário pensar que não é aquele outro ser certo e determinado. A árvore é, mas não é o animal ou a pedra ou qualquer outro ser. Se então deste outro ser certo e determinado é necessário pensar que será necessário pensar que tanto a árvore quanto o animal é e que tanto a árvore em relação ao animal quanto o animal em relação à árvore não é. Mas isso implica que, com a mesma necessidade como se afirma que a árvore é e que o animal é, se deve afirmar que a árvore não é e que o animal não é. Disto resulta que tanto é quanto o não é pode assumir um significado que se diferencia daquele da oposição, de contradição ou contradição
diversidade. E que, no contrário, é aquele da oposição de alteridade ou de diversidade. Ser e não ser como eutro e divero, hétero. Existe, portanto, uma posição de contradição e uma oposição de diversidade. A primeira no plano absoluto ser e absoluto não ser. A segunda no plano relativo, ser outro e não ser outro. Este último plano é aquele no qual se põe a multiplicidade. De cada coisa que aparece, é necessário pensar que, relativamente ao absoluto não ser e que, relativamente ao absoluto ser, não é, no primeiro momento, pensado que é. Se exclui o absoluto não ser. No segundo momento, pensando que não é, se exclui que seja o absoluto ser. A consciência deste é e deste não é a constituição essencial do outro. Completando o que se disse até aqui, vale a pena notar que trata-se de consciência, pois não se tem o que fazer com dois elementos, ser e não ser, de cuja composição resultaria a constituição do outro. A constituição do outro implica dois tipos de relação. O primeiro com o ser absoluto e com o não ser absoluto. O segundo com todos os outros entes. Como diz respeito ao não ser absoluto e não ao ser absoluto, assim diz e não diz respeito a todos os outros entes. Visto que esta constituição duplamente relativa varia com o variar dos entes múltiplos. Podemos com as palavras de Platão. Consequentemente, o ser, por sua vez, por inúmeras coisas, em inumeráveis casos, indiscutivelmente não é. E assim também os outros gêneros, cada um tomando em si todos juntos, por muitos aspectos são, e ao contrário, por muitos outros não são. Tanto o é, obviamente, quanto o não é são internos ao ser. Por isso, o não é tem sempre um significado positivo, que se pode avistar quando se pensa que a proposição "a árvore não é animal" se pode sempre traduzir na proposição idêntica "a árvore é diversa do animal", ou então é outra coisa. O que vem ainda confirmado pelas palavras de Platão, discordando sempre concorda. Mas é necessário também clarear a estrutura da relação que o outro implica com o ser absoluto e o absoluto não ser. Tal estrutura é vista por Platão, mas depois por toda a tradição clássica sucessiva. Na figura metafísica de participação, tal figura que constitui um genial e original contributo de Platão, cuja sistematização será aperfeiçoada pelo neoplatonismo e pela metafísica cristã, a criação, se configura de vários modos. A participação como tal, ou a métese, esta palavra deriva de metes, tem parte
A fim é metalambane, tomar parte em. Desse modo, se pode dizer que a participação é um ter parte em como resultado do tomar parte no ser. Em latim, partem capere. Participar. Partem capere. Partiale. Partiale aspere. A imitação ou mímese, da qual resulta a semelhança. Porque imita, realiza o ato de imitar. Uma coisa é semelhante, possui-a e é constituído pela semelhança. A comunhão ou kainoia entre aquilo que participa e aquilo do qual participa, se estabelece a comunhão daquilo que é participado. A presença ou parousia diz respeito, sobretudo, ao ser e ao ente. Pela presença do ser, os entes são, e entes são a presença. A pressentificação, a apresentação do ser. O desenvolvimento do conceito de participação constitui o sistema platônico, que se pode chamar sistema da participação ou também sistema enológico, dominado pelo Uno. Em síntese, os elementos são estes: esfera da multiplicidade sensível, esfera da multiplicidade inteligível, esfera dos princípios supremos, ou seja, o mundo físico, o mundo dos entes matemáticos e das ideias, a ideia do bem ou do uno, isso é, a protologia. Em relação que ligam a esfera da multiplicidade sensível. B, a esfera da multiplicidade inteligível. A esfera C, a esfera dos princípios supremos. São relações de participação, as quais, sendo dominadas pelo bem uno, são relações de participações do uno. Do uno como princípio supremo põe-se ao lado a díade infinita e inteligível, na esfera. O mundo dos entes matemáticos e da ideia. Se o uno é causa da unidade, a díade infinita e inteligível é causa da gradação de diferença e de multiplicidade. Mas ao polo oposto, a uno, existe uma díade infinita e sensível, constituindo uma dimensão independente, a lógica assimétrica, desordenada, informal, anômala, aquela dimensão que Aristóteles chamaria a matéria-prima universal, a qual é a origem ao dever de inconsistência amatógica da obscuridade e do
problematicidade gnoseológica na esfera. Por causa dessa independência da díade infinita sensível do princípio do uno, o sistema platônico é um sistema dualístico. Para concluir, reenviamos a leitura da República, onde a relação da participação considerada aquela entre a esfera B e a esfera A, ou seja, entre o bem uno e o mundo inteligível. Precisamos, além disso, de um bem uno significar a plenitude e a compatibilidade do ser em si por si, enquanto a díade infinita inteligível e, analogicamente, a díade infinita sensível desempenha a função do não ser como diferenciação, diversificação e multiplicação, que a relação de participação é uma esfera de fundação e de hierarquização da realidade. Paz e bem.